Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor, como escola bíblica dominical, para estudarmos a sua palavra, avançando nessa nova etapa, nesse novo trimestre de estudos da palavra de Deus, cujo o tema do trimestre é a doutrina de Deus. Hoje vamos avançar com a lição número 2, que tem o título Deus é Criador. Teremos a oportunidade e o privilégio de ter como ministrante do estudo desse domingo o pastor Vieira. E nesse domingo também teremos a oportunidade de fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de Salmo, capítulo 104. Vamos ler 3 versículos, o versículo 5, o versículo 24 e o versículo 31, sendo que o 31 é o nosso texto áureo. Vamos fazer essa leitura nesse minuto. Diz assim o texto, verso 5 do capítulo 104, que esse capítulo 104 é o texto básico da nossa lição. Toda a nossa lição vai estar sendo discorrida no capítulo 104 do livro de Salmos. Verso 5 diz assim, lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. Verso 24 diz assim, ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras, todas elas as fizeste com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. E agora o verso 31, que é o verso textual da nossa lição, diz assim, permaneça para sempre a glória do Senhor. Regozije-se o Senhor nas suas obras. Que Deus abençoe aqui a tua palavra lida. Agora eu convido os irmãos aí dos seus lares para abrir o cantor cristão no hino 23, cujo título do hino é Deus, fonte de vida. Vamos cantar primeira, segunda e terceira estrofes desse hino, né? Esse hino tem uma mensagem poderosa, né? Nossa lição fala do Deus Criador, né? E a lição nos suscita o louvor, a adoração, o louvor a esse Deus Criador. Então vamos cantar essas 3 estrofes. O hino tem as estrofes pequenas, né? Por isso a gente vai cantar as 3 primeiras estrofes. E vamos ser acompanhados pela nossa pianista, irmã Irluce Maria. A letra vai estar na tela. A família pastoral vai estar cantando para nos ajudar. E todos podemos participar desse encontro, nesse momento de abertura da EBD, cantando esse hino. Depois que cantarmos esse hino, teremos uma oração intercessória que será elevada aos céus pela nossa irmã, aluna da EBD, Ana Inês.
Santo e eterno Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Senhor, nós estamos aqui reunidos como Escola Bíblica Dominical, mais uma vez, para te louvar, porque só tu és digno de honra, glória e louvor, para te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos teus servos, e para te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, e pedir que tu use, ilumine os nossos professores da escola dominical como canal da tua palavra, Senhor. E também abençoa-nos a nós, os alunos, para que possamos entender a tua palavra e pôr em prática. Porque só assim, entendendo e praticando a tua palavra, nós seremos felizes e alegres, mesmo na adversidade. Obrigado, Senhor, por este dia, Senhor. Toma nossas vidas, toma esta igreja em tuas mãos e assim nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Em meio à atual situação em nosso país e no mundo, como você tem visto o panorama na estrada da tua vida? Você crê que há um Deus que criou você e todas as coisas do universo para que você possa viver cheio de esperança, alegremente, independentemente das circunstâncias, em um relacionamento íntimo com Deus, como grande amigo e sem qualquer culpa? É isto exatamente que nos propomos a estudar hoje, o Deus Criador. E para isso, vamos orar falando com o Deus Criador, para que Ele abra os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da sua obra. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo imenso privilégio que nós temos de falar com o Senhor dos Senhores, o Criador e sustentador de todas as coisas que há no universo, Pai. E obrigado pelo privilégio que a gente tem de chamar a Ti de Pai e ter essa intimidade contigo, Pai. Nós te pedimos que o Senhor esteja, pelo poder do Espírito Santo, nos dando esta consciência, desvendando os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas das tuas obras, a maravilha do teu amor, do teu cuidado para conosco, Pai Santo, e que nós saiamos daqui cheios de esperança, de alegria, de amor, gratidão a Ti, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um dos participantes, cada um que ouvir essa Tua palavra, Pai, que seja inundado pelo Teu Espírito Santo, para que você tenha a vida transformada pelo Teu poder, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Pai. Abençoa cada um nas suas aflições, nas suas angústias, Pai. Ajuda, Senhor, a cada um. Nós precisamos sempre de Ti e nós clamamos a Tua ajuda, a Tua atuação em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto básico está no Salmo 104. O Salmo 104, provavelmente, ele foi escrito pelo rei Davi. Observe que ele diz assim, ele começa assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Salmo 103, veja como ele começa. Se você abrir a sua Bíblia, você vai observar no Salmo 103, ele usa exatamente a mesma expressão.
bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, o Salmo 103 foi escrito por Davi. Consequentemente, pelo linguajar, pelo estilo, presume-se que o Salmo 104 também tenha sido escrito por Davi. E como que ele escreveu isso? Observe que antes, no Salmo 102, Davi ele expressa uma grande aflição, uma grande angústia, derramando a sua queixa diante do Senhor. E ele começa assim: ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto na minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia que eu clamar. Ouve-me depressa, pois os meus dias se desvanecem como fumaça e os meus ossos ardem como um tição. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até esqueço de comer o meu pão. E vai assim ele continua. Então, ou seja, ele está num momento de grande angústia, e aí ele clama no capítulo 103, ele começa, ele diz: é ele que perdoa as minhas iniquidades, ele que sara as minhas enfermidades. Ele começa a perceber o poder do Senhor, e no Salmo 104, ele percebe o poder do Senhor, inclusive em criar todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor. E ele exalta, então ele abre os olhos para contemplar a glória e a majestade do Senhor. E ele coloca aqui no verso 2, ele diz: tu te cobres de luz como de um manto. Na realidade, seria, grosso modo, para a gente entender de uma maneira muito mais simples, seria como uma lâmpada incandescente que a gente olha, a gente vê a luz, a gente não percebe a lâmpada, a gente fala a luz, né? A lâmpada está acesa, então a gente percebe a luz. Então ele está colocando que esse Deus Criador, ele é a luz. E esta mesma luz que foi criada desde do princípio, né? Então, a Bíblia diz que Deus é luz, e sem luz ninguém pode enxergar. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Nenhum ser vivo é capaz de enxergar no escuro, nas trevas totais. Inclusive, algumas pessoas supõem que o gato enxergue no escuro. Não, o gato não enxerga no escuro, nenhum ser vivo. O que acontece é que existem alguns animais, alguns felinos principalmente, que eles precisam de uma pequena incidência de luz. E como existe a luz do Sol e que a Lua é um astro secundário e reflete a luz do Sol, então, muitas vezes, dependendo da Lua, emite uma certa claridade e alguns animais, eles conseguem, através daquele pequeno faixa de luz, eles conseguem perceber, eles conseguem ver, né? Então, nós precisamos, o ser humano precisa da luz, e Deus é luz, né? Inclusive, 1 João 1,5 diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. E é interessante destacar que aqui no texto ele mostra a glória do Senhor, no Salmo 104, e a gente deve fazer alusão àquilo que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Nós precisamos desta luz para ter esperança e podermos ver o lado bom da vida, tudo que Deus criou. E é interessante a gente perceber que quando ele fala aqui no Salmo 104, ele contempla a glória e a majestade do Senhor, não é simplesmente um ser qualquer,
ou uma ideia que se tem de Deus, que algumas pessoas adoram um Deus, uma ideia de Deus, tem uma ideia de Deus, mas não um Deus pessoal, né? Por isso que é interessante a gente perceber que no Evangelho de João, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então, ele continua, ele fala que ele era a luz e nele estava a luz do mundo. E depois, mais para frente, ele diz, e o Verbo se manifestou e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Exatamente esta é a percepção que nós temos que ter, que quem criou tudo foi uma pessoa, Jesus Cristo, Jesus, que ele é eterno, né? O Filho de Deus eterno. Ele criou todas as coisas, ele nos criou, e ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Inclusive, é um cântico que eu gosto muito, e Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória, mas este homem preferiu não dar valor à sua glória, né? Agora, é interessante a gente perceber que quando a pessoa não tem esperança, é uma vida de frustração. Então, ela vai caminhar como na figura do ônibus, ela vai, ao invés de contemplar tudo aquilo que Deus criou e ter um semblante de alegria, viver com alegria. Inclusive, a alegria faz bem à saúde, a alegria embeleza o rosto, diz o livro de Provérbios. A gente sabe disso, né? A alegria embeleza o rosto, faz bem à saúde. Inclusive, a pessoa alegre, ela tem muito mais resistência, muito mais imunidade às doenças também, né? Sem luz não há vida, não há esperança. E é interessante a gente lembrar que Isaías, ele viveu numa época, num período em que ele estava, em Isaías capítulo 6, ele descreve, no ano em que morreu o rei Uzias. Quando ele fala isso, é que o país estava numa grande corrupção e o rei Uzias, ele se envaideceu, ele se corrompeu e ele contraiu lepra e aí ele morreu, né? E aí o país estava numa grande crise. Naquela crise, ele foi ao templo. E é interessante a gente destacar isso. Ele não via esperança. Provérbios 20, verso 30, diz que às vezes só um grande sofrimento nos faz mudar de vida. Às vezes a gente não se preocupa com as coisas de Deus. E às vezes Deus permite algumas circunstâncias adversas para que nós nos voltemos para Ele. Por isso que Provérbios, ele diz, às vezes só um grande sofrimento nos faz mudar de vida. E esta ideia, ela é ratificada também por alguns estudiosos do comportamento humano, principalmente Carl Gustav Jung. Isaías, ele foi ao templo. Ele foi ao templo, e aí diz o texto lá, e ele diz que serafins estavam por cima, em volta dele, e com duas voavam, duas cobriam os pés, e outras, e aí diziam, santo, santo, santo é o Deus de Israel, né? Então ele viu toda essa glória, toda a terra está cheia da sua glória. E aí, quando ele viu tudo aquilo, a glória do Senhor, quando ele percebeu tudo aquilo lá, ele entrou numa crise, e a crise muitas vezes é oportunidade para mudança. E ele disse, ai de mim que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, recebo forte influência negativa, e os meus olhos viram o Rei do Senhor. E aí, ele diz, eis que saiu, recebeu uma brasa viva do altar que diz, eis que isto purificou os teus lábios, e purificado foi o teu pecado. Então, ou seja, ele viu a glória do Senhor, ele reconheceu a sua pecaminosidade, e ele encontrou o sentido da vida.
Neste momento que o país está em crise, com essa pandemia, o mundo está em crise, muitas pessoas têm se desesperado da vida. Dostoiévski, um filósofo russo que amava muito a Jesus Cristo, e todas as obras dele estão impregnadas da ideia do Senhor Jesus. Ele viveu numa época em que muitas pessoas estavam numa situação bastante crítica também, desistindo da própria vida, e ele escreveu: o valor da existência humana não se estriba na própria vida, mas no sentido da própria vida. E eu queria colocar aqui, para entender melhor aqui o que vem a ser isso, que ele coloca: o valor da existência humana não se estriba na própria vida, mas no sentido da vida. É importante que a gente diferencie de direção e sentido, né? Porque se nós tivermos, por exemplo, um bastão, suponhamos que nós tenhamos, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos, aqui, vamos supor que seja uma reta. Neste caso aqui ele só tem direção. Essa direção aqui é a direção horizontal, ou a direção vertical. A gente não pode dizer qual é a origem e qual é o final. Mas, se nós colocarmos uma seta, por exemplo, aqui, então aqui fica origem e aqui o sentido, direção horizontal, sentido aqui da minha esquerda para a direita, se a seta estiver aqui. Então, nós sabemos de onde nós saímos e para onde nós vamos. Jesus Cristo veio exatamente para isso, para nos dar sentido à vida. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, nós precisamos dar sentido à vida indo ao encontro do Senhor Jesus. Paulo e Silas, eles estavam na prisão, presos injustamente. Eles poderiam, e além disso, presos injustamente, mas antes de serem presos, eles foram torturados com chicotes, e os chicotes tinham, para quem, seria como se tivesse aquelas conchas de mariscos, né? Aquelas cascas de mariscos no chicote, e aí chicoteavam, davam 39 chicotadas no corpo, e chicoteavam e puxavam. Então, ele estava com o corpo todo. E aí, mas Paulo, o sentido da vida para Paulo e Silas era o Senhor Jesus. Ele não ficou se lamentando ali, né, pedindo a morte ao Senhor. Eles simplesmente cantavam e oravam ao Senhor, e os outros presos escutavam. E é interessante que eles estavam presos, mas a alma estava livre. O carcereiro que estava cuidando deles, de repente houve um terremoto e o carcereiro ficou desesperado e ele queria se suicidar. Para ele a vida não teria mais sentido. Paulo e Silas disseram: não faça isso, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, o carcereiro aceitou e toda a família dele se converteu. O carcereiro encontrou sentido para a vida e a família dele também encontrou sentido para a vida. Em momentos de crise, só Jesus pode dar sentido à nossa vida. Eu vou dar aqui o meu testemunho pessoal também, porque tinha um tio, ele faleceu agora há poucos meses, ele sempre me falava de Jesus e me deu um Novo Testamento, e eu pensava, esse negócio de ser crente, isso aí é coisa para velho, né? E não queria saber. Às vezes só ficava perto, ele falava, eu ficava lá, tem que ouvir isso. Mas até que houve uma ocasião em que ele sofreu um acidente, interessante que, recém-casado, tinha sido nomeado promotor público, e, quer dizer, toda uma vida pela frente, né, para viver, e ele sofreu um acidente. O carro dele caiu numa ribanceira de 20 metros, explodiu o tanque de gasolina, incendiou, ele saiu com o corpo todo em chamas. Foi para o hospital em estado gravíssimo. Quando eu fui visitá-lo, eu entrei no quarto que tinha sido indicado,
Entrei e havia uma pessoa lá, estava toda queimada, inchada, eu não reconheci. Falei, acho que entrei em quarto errado. Aí, quando eu ia saindo, eu vi a esposa dele, a minha tia. Aí eu falei, olha, só pode ser ele. Aí, quando eu me aproximei dele, eu vi o estado, eu entrei numa crise muito, muito grande, uma crise existencial muito grande. Fiquei muito revoltado com aquilo lá, falando uma série de coisas impróprias. Aí ele falou para mim, isto não foi nada. O corpo está ferido, mas a alma está sã. Você precisa crer em Deus, aceitar Jesus como Senhor da tua vida, ler aquele Novo Testamento que eu te dei e vai na igreja, porque eu já falei com o pessoal de lá da igreja, o pessoal todo está te esperando lá. Eu saí do hospital, falei, como é que pode? No estado em que ele se encontra, ao invés de eu confortá-lo, ele que vem me confortar, eu ficava pasmo com aquilo lá. E eu fui à igreja e foi impressionante. Um missionário americano que não sabia absolutamente de nada, ele falou como se aquela mensagem fosse específica para mim, né? Na situação que eu estava vivendo, e que eu precisava me converter, entregar a vida para Jesus, que só ele poderia dar sentido à vida. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por isso eu sempre procuro apelar às pessoas que, principalmente quando crianças, é a melhor fase para não sofrer tanto na vida depois. Fazer com que dê sentido à vida, abrindo os olhos para a glória e majestade do Senhor. O segundo aspecto aqui que nós devemos perceber neste Salmo 104, do Deus Criador, é que nós precisamos abrir os olhos para contemplar o caráter do Senhor. Observem que ele começa a descrever aqui, e ele descreve tudo como Deus fez de uma maneira muito perfeita. Ele disse, lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. É interessante a gente destacar que ele fez tudo tão perfeito, e isto vem exatamente quando a gente percebe em Gênesis capítulo 1, cada coisa que Deus fazia, diz assim, e viu Deus que era bom. Observem aqui, por exemplo, no princípio, quando ele fala no princípio, é antes de todas as coisas, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. E aí ele continua e ele diz, e viu Deus que era boa, no verso 4, e viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E assim vai, em cada coisa que Deus fazia, diz, e viu Deus que era bom, e tudo que ele fez era bom. Até que quando ele criou o ser humano, e viu Deus que era muito bom. Eu acho fantástico isso, eu gosto de ver essa descrição, porque eu vejo assim, como um casal que ele está aguardando o primeiro filho, e aí eles têm posses, e aí eles criam o quarto do bebê. Decoram, preparam tudo, ficam naquela expectativa para a chegada daquele bebê, e aí tudo está preparado já para que ele viva bem. Exatamente isso que Deus fez. E é interessante a gente notar aqui, nesse texto do Salmo 104, que ele fala, lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. E ele faz uma descrição que ela é fenomenal, porque nós sabemos que a terra ela é redonda e ela fica como que suspensa, né? E ela gira em redor do Sol. Então, aqui é a terra e ela vai girando em redor do Sol. Como que ela se sustenta? Deus criou todas as coisas de uma maneira perfeita, ele criou a lei da atração, né? Então, a Terra ela exerce uma atração no Sol, tem a atração do Sol e de outros astros também, então ela fica girando, ela gira em torno do Sol, né? E é interessante também que ele coloca
essa estrutura do mundo, o céu é firmemente construído, e é interessante que a água fica em todo o globo terrestre. Por que ela não cai? Por causa da força de atração. Deus fez tudo tão perfeito, né? E ele vai descrevendo essa onipotência do Senhor. Como diz aqui o texto bíblico, Jó ele coloca: quem fundou a terra sobre os seus fundamentos? Seus fundamentos aqui, como nós colocamos, são a força da gravidade, né? Que faz com que a terra ela permaneça em pleno ar, descansando sobre os seus próprios alicerces. É isso que diz o livro de Jó, no capítulo 26, verso 7, e, inclusive, ele usa a expressão: ele pendura a terra sobre o nada. Aparece também em Jó 26, 7 e 8, e Jó 38, versos 4 e 6. Então, nós precisamos abrir os olhos para contemplar o caráter do Senhor, que ele criou tudo pela sua palavra, simplesmente. E na Bíblia, a fala é a expressão do caráter, né? Então, Deus fez tudo pela palavra, e tudo que ele fez era bom, porque tudo que sai da sua boca é bom. E a boca, aquilo que a pessoa fala, expressa o caráter, aquilo que Deus fala, expressa o seu caráter, o caráter bom de Deus. Então, nós precisamos abrir os olhos para contemplar o caráter do Senhor e buscarmos também este caráter. É isso que caracteriza o verdadeiro Filho de Deus. Ele busca este caráter do Senhor. Não é simplesmente uma vida de religiosidade, mas eu vou me preocupar com aquilo que eu vou falar, aquilo que eu penso também. Eu vou falar de uma maneira que construa a palavra certa na hora certa. Esse que é o detalhe também. Porque um medicamento, ele não pode ser tomado a qualquer hora para qualquer tipo. Então, é o medicamento certo para a doença certa no momento certo. E as palavras são assim. É isso que diz Provérbios 25, 11. A palavra certa, na hora certa, é como desenho de ouro em cima de prata. E à medida que nós contemplamos o caráter do Senhor, né, nós encontramos paz, nós encontramos segurança. É isso que diz o Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, o caráter do Senhor, para onde as pessoas vão e ficam em segurança. O terceiro aspecto que nós percebemos aqui também, no Salmo 104, da criação de Deus, quando Deus criou todas as coisas, e aqui é verdadeiramente fenomenal quando a gente lê isso aqui. Veja que ele diz: és tu que nos vales fazes rebentar as nascentes. E é interessante que as nascentes, a água é extremamente importante para todos os seres vivos, né? E ele coloca: dão de beber a todos os animais do campo. E aqui ele fala dos asnos monteses que matam a sua sede. Ele fala: junto delas habitam as aves do céu. E aí ele começa a falar aqui de vários animais, inclusive. Ele fala das ervas para os animais, a verdura para o uso do homem. Ele diz: de sorte que da terra tire o alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto, o pão que fortalece o coração. E aí ele fala: saciam as aves do Senhor. Então veja que ele cuida de tudo, de todos os seres, dos animais, ele cuida das árvores e faz crescer a erva. E aí no verso 16, saciam-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, nas quais as aves se aninham. Então veja, quando a gente assiste, quem tem o privilégio de assistir aqueles canais sobre o mundo animal, é interessante que eu lembro que alguém falou:
o papai ele fica o tempo todo assistindo aqueles filmes sobre os animais, e até meu irmão, falou: pai, você já assistiu isso aí? Já passou. Mas é preferível. Então, aí diz que o pastor disse: é preferível assistir isso do que ficar vendo muitas coisas que estão passando na televisão que só levam que só falam de coisas ruins e levam a pessoa à depressão. Não traz absolutamente nada de bom. Então, é interessante a gente observar isso, que Provérbios 4:23 ele diz: tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se a gente ficar ouvindo coisas ruins, nós vamos reproduzir coisas ruins. Quando a gente observa esses filmes sobre os animais, a gente percebe o cuidado que Deus tem com todas as aves, com todos os animais. Todas as espécies se reproduzem segundo os seus próprios modelos. Deus envolveu o mundo e cuida de cada detalhe de cada animal. É interessante que a gente percebe, por exemplo, como que os leões eles agem. Eles são capazes de atacar rebanhos de búfalos, que são muito mais fortes do que ele, mas eles são maiores e mais fortes, e ele ataca os búfalos. Carne de búfalo é a preferida dos leões. E o Salmo 37, verso 10, ele diz: os leõezinhos sentem fome, mas aqueles que confiam no Senhor de nada têm falta, de nada tem falta. Isso é muito interessante a gente observar, que Deus cuida de toda a obra da sua criação. Se Deus cuida dos animais, cuida das plantas, ele não vai cuidar de nós? Foi isso que Jesus disse no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 29, ele diz assim, aliás, a partir do verso 25, eu vos digo, não estejam ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? E observem a sensibilidade do Senhor. Ele, obviamente, para ele dizer isso, ele observava todas as obras da criação. Ele diz: olhai as aves do céu. É interessante que a gente observe as aves. Muitas vezes a gente vive de uma forma que a gente não percebe aquilo que Deus criou, tudo de belo que Deus criou. As aves, ele diz, olhai as aves, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem muito mais do que elas? Eu me lembro que eu tive o professor de filosofia no seminário. Ele disse que, numa ocasião, ele disse que era muito desastrado na cozinha. E uma vez ele estava auxiliando a esposa dele no preparo dos lanches, que eles iam receber visitas da igreja. Então, ele estava preparando os sanduíches, e ele disse que desastrado, deixou cair o pão no chão. E aí ele, mais desastrado ainda, disse que não sabe como que ele foi fazer, mas ele aprendeu uma grande lição, que ele pegou o pão e jogou no quintal. Logo em seguida vieram as aves e os pássaros começaram a comer. E ele falou: puxa, olha só como Deus usou a minha ignorância para alimentar os pássaros. Deus cuida de cada detalhe. Então, se ele cuida das aves, ele está dizendo aqui: vocês não valem muito mais do que elas? E aí ele diz aqui, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar anos à sua vida? E ele diz, pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, olha a sensibilidade do Senhor. Em meio a tantas coisas que ele tinha para fazer, em meio a tantas perseguições,
muitas aflições, ele tinha sensibilidade para olhar as aves, para olhar os lírios do campo. E ele ensina aqui, olha, vejam os lírios do campo. E ele diz, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, né? Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de comer, com que haveremos de nos vestir? Pois todas essas coisas os gentios também procuram. E aí ele continua, porque vosso Pai Celestial sabe que você precisam de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as vossas coisas, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí ele finaliza, ele diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si, basta cada dia o seu mal. O que ele está colocando aqui é para que a gente perceba toda a obra da criação, todos os seres que Deus cuida de tudo que ele criou, ele valoriza, nós temos muito mais valor do que todas estas coisas. Nós temos muito mais valor. E ele diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, façam com que o Senhor seja a prioridade nas vossas vidas. Tenha uma vida de fidelidade e prioridade. É a alma casada com o Senhor. E o cônjuge tem como prioridade agradar o seu cônjuge. Se nós tivermos a alma casada com o Senhor Jesus, nós vamos buscá-lo em primeiro lugar. Tudo que nós fizermos deve ser para que a glória dele se manifeste na minha vida, na vida dos outros também. Para isso é necessário fé, confiança no Deus Criador, no cuidado que Deus tem. Nós falamos a respeito das leis físicas que Deus criou e os físicos, os cientistas descobriram, e é interessante a gente atentar para aquilo que disse Isaac Newton. Ele que ele descobriu a lei da gravidade, e existem as 3 leis de Newton, né, usada na dinâmica. E ele é um físico bastante conhecido, e aí ele disse, as pessoas estavam exaltando toda a percepção, como a visão que ele teve do mundo, e ele disse uma frase que se tornou célebre: se enxerguei mais longe, é porque me apoiei em ombros de gigantes. Ou seja, ele teve respaldo de outras pessoas atrás. Gosto de utilizar isso para que a gente perceba. Quando ele disse, se enxerguei mais longe é porque me apoiei em ombros de gigantes. Isso deve nos remeter a Hebreus capítulo 11. Ele fala, no capítulo 11, ele fala os heróis da fé, pessoas que venceram muitas dificuldades, que agradaram a Deus através da fé. E ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, e aí no capítulo 12, ele diz, portanto, nós também, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós temos aquelas pessoas que viveram pela fé, são testemunhas do poder do Senhor, do cuidado do Senhor, né? Então, nós devemos nos apoiar nele, né? Devemos imitá-los. E é exatamente isso, nós devemos nos apoiar na fé que eles tiveram e fortalecer a nossa fé também, porque nós estamos vivendo pela fé e temos o respaldo de outras pessoas também, o testemunho de outras pessoas. Deus cuida de nós. Ele veio a este mundo para restaurar o ser humano que estava perdido, né? Que se corrompeu, e com isso a gente acaba corrompendo também a natureza.
né? Então ele veio, e Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos redimir, e ele ressuscitou para mostrar que ele tem poder sobre a morte. E em Romanos, no capítulo 8, verso 28, ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Para que sejamos à semelhança dele. Veja o verso 29, né? Para que nós sejamos como ele. E depois, no verso 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Então nós precisamos viver com alegria, com esperança, contemplando o Deus Criador, contemplando as suas obras e contemplando o cuidado dele. Faço questão de destacar aqui a diferença entre ver e contemplar, porque muitas vezes a gente tem um quadro, por exemplo, em casa, muitas vezes a gente nem sabe, se perguntar como que é o quadro que você tem na sua casa. A pessoa nem simplesmente vê, mas se acostuma com aquilo lá e nem atenta para os detalhes dele. Mas contemplar é você olhar e ficar extasiado e fazer com que aquilo fique na sua mente e crie um impacto em todo o seu ser. É isso que nós precisamos. Contemplar as obras do Senhor e contemplar o Senhor Jesus. Por isso que eu gosto de lembrar que em primeira carta de João, no capítulo 1, é fantástico o termo que ele utiliza, né? Em primeiro João, capítulo 1, ele diz assim, está difícil aqui na minha Bíblia, acho que aqui. Observe que ele diz assim: o que era desde o princípio, ou seja, antes de todas as coisas, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos. Ele está se referindo à pessoa de Jesus. Ele era antes de todas as coisas, nós ouvimos a ele, convivemos 3 anos, né? Isso que é interessante. Vimos com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos, vimos e contemplamos. Eles ficavam extasiados de olhar para Jesus e ver a Jesus. Inclusive, em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, como ele transfigurou, ficou um brilho de luz muito intenso, que mostra exatamente o que diz aqui o verso 2 do Salmo 104, e eles ficaram extasiados. E eles ficaram extasiados de ver como ele fazia todas as coisas. Ele transformou água em vinho, mostrando que ele tem poder sobre todas as coisas. Eles contemplaram a grandeza do Senhor Jesus quando eles estavam em meio à tempestade, eles estavam com medo, e aí Jesus disse ao vento e ao mar: aquieta-te, aquieta-te. Coisa linda isso, e imediatamente tudo parou e se fez bonança. E aí os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram assim extasiados, olhando, contemplando a pessoa do Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos acreditar. Deus é capaz de acalmar o nosso vento, a nossa tempestade. Não importa a circunstância que nós estejamos vivendo. Paulo, ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele vivia para o Senhor. Então ele não tinha preocupação, porque a vida dele estava nas mãos do Senhor, que vivo está, né? É essa visão que nós precisamos ter. E aqui, depois dos versos 31 a 35 do Salmo 104, ele coloca aqui desse Deus Criador. Ele diz: permaneça para sempre a glória do Senhor.
glória é a presença dele, é a presença marcante dele. E aí ele diz, regozije-se o Senhor nas suas obras. É interessante que ele pede aqui, ele faz uma gratidão ao Senhor, louvor ao Senhor, pela obra de restauração. E ele diz aqui, é interessante a gente observar aqui, ele diz, regozije-se o Senhor nas suas obras. Ou seja, nós somos obras dele. Ele deve se alegrar com cada um de nós quando ele percebe que nós estamos tendo essa contemplação do poder dele, da glória dele e fazendo com que esta glória se manifeste na nossa vida para que a gente, para que as pessoas vejam as nossas boas ações, boas obras e glorifiquem o Senhor, né? Então, isso que ele está colocando. Ele olha para a terra e ela treme. Ele toca nas montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Sempre nós devemos louvar ao Senhor, assim como Paulo e Silas na prisão. Eles estavam em dificuldades, mas eles louvavam ao Senhor. Cantarei louvores ao Deus enquanto eu existir. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me regozijarei no Senhor. Veja que coisa linda. Sejam agradáveis as minhas meditações, a minha meditação. Ou seja, é isso que deve ocupar. Nós devemos ter a mente de Cristo. E sempre nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, que nos fortalece, que nos encoraja a prosseguirmos na vida, mesmo em meio às adversidades. Observemos que aqui esses versos nos levam também à nossa terra prometida, a terra que Deus prometeu. Nós precisamos viver alegremente e lembrar quando foram os 12 espias enviados para observar a terra que eles haveriam de viver, e aí 10 voltaram desanimados. Não dá, é muita dificuldade, e começaram a relatar as dificuldades que havia ali. 2 deles, interessante o percentual, de 12, 1/6 somente que voltou alegre. 5/6 da população de que foi para lá estava desanimada, mas aquele 1/6 estavam radiantes, contando tudo aquilo que Deus havia preparado para eles. E é esta a pergunta. Você faz parte de qual? De qual grupo? De 1/6 que vê o poder do Senhor, que louva o Senhor, louva pela obra de restauração, como diz Filipenses, aquele que começou a boa obra em você, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Cristo virá outra vez, né? E ele vai restaurar toda a sua obra de criação que o homem destruiu, né? Haverá novos céus e novas terras. Então ele diz, ele destaca aqui, sejam extirpados da terra os pecadores. Então, quando ele coloca isso, nos faz lembrar também que aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, eles não estarão nesse novo céu e nesta nova terra. Para essas pessoas que não se decidiram a abrir os olhos para o Senhor Jesus, não haverá esperança. Ninguém tem desculpa para dizer, eu não sabia. Porque o salmista, ele coloca no Salmo 19, ele fala, os céus manifestam a glória do Senhor. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite a outra. E ele vai relatando, ele vai falando que a linguagem, não uma linguagem como a que nós utilizamos, mas os céus falam, mostram a grandeza do Senhor. E no Salmo 8, é coisa linda demais.
quando ele diz, Senhor, quando eu vejo os céus que tu criastes, as estrelas, tudo obra dos teus dedos. É interessante isso, que Deus fez com cuidado, né? E ele vai descrevendo tudo, ele diz, que é o homem para que tu te lembres dele? Ele mostra que ele fica extasiado quando ele vê tudo isso. Quem que sou eu, Senhor, para o Senhor se lembrar de mim? E lembrar dos outros meus amigos, dos meus irmãos? Quem somos nós, Senhor? Mas o Senhor se preocupa. Há um hino que isso é marcante para mim, é muito lindo. Nos céus, na terra, que maravilha vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Deus me ama e Ele te ama. Ele quer restaurar. Ele quer que a gente seja como aquelas pessoas no ônibus, na estrada da vida, contemplando tudo aquilo que Deus faz de bom. Isso vai nos dar esperança, vai nos fortalecer, vai nos alegrar e nós estaremos alegrando o Senhor. Eu gosto de caminhar na areia da praia, fico contemplando. Quando eu vejo os céus, eu vejo o mar, aquele oceano, aquela coisa linda. E aí saber que existem milhões e milhões de seres vivos e que Deus sabe cada ser que existe ali. Ele conhece tudo pelo nome, ele conhece os astros, tudo pelo nome. E ele me conhece. E falo, Senhor, é lindo demais. O Senhor sabe cada fio de cabelo que cai da minha cabeça, Senhor. É um privilégio muito grande. E nós precisamos abrir os nossos olhos para ver toda a obra da criação. E aí, nós vamos viver com alegria, sabendo que Deus cuida da criação. Eu sou parte desta criação importantíssima. E Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. E Deus quer que você viva o novo céu e a nova terra. E viva já na terra, como se estivesse lá, né? Lá no céu. Por isso que o salmista, no Salmo 27, eu sei que verei para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus quer fazer isto por mim e por você. Que Deus abençoe. Que você viva com esperança, contemplando tudo aquilo que Deus fez. Que você viva com um semblante de alegria, de esperança, de felicidade em comunhão com o Senhor. Deus abençoe. Vamos orar para que Deus esteja implantando esta palavra em nossos corações. Pai, nós te agradecemos muito, muito, Senhor. Quando nós vemos tudo isso, quem nós somos para que o Senhor se lembre, Senhor, de nós, e o Senhor nos perdoa, o Senhor nos restaura, e nós precisamos da tua graça para vivermos em maior comunhão contigo, Senhor. Sempre em gratidão a ti por tudo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, no universo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta palavra do Salmo 104. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos muito mais em Ti. Precisamos da ação do Teu Espírito Santo, nos conscientizando do pecado, Senhor, nos conscientizando de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por ter dado Jesus para morrer na cruz, por mim, por cada uma das pessoas neste mundo, Pai. Muito obrigado porque Ele vive, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, independentemente das circunstâncias, porque o Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor cuida dos lírios do campo, e nós somos muito mais importantes, Pai. Muito obrigado, Senhor. Seja com cada um dos que ouvirem essa tua palavra. Nós suplicamos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Nesse encerramento, irmãos, queremos agradecer ao pastor Vieira pela belíssima lição, muito inspirativa, e convidar
todos os alunos, todos os professores que acompanharam o estudo dessa manhã para o encontro interativo às 18 horas no Zoom, né? Nós temos essa oportunidade de ter a lição pelo YouTube de manhã e na parte da noite, às 18 horas, temos a nossa sala de estudo para a gente debater a lição que foi estudada, tirar dúvida, né? Com a presença do professor que ministrou a lição. E é um encontro abençoador, né? Um encontro que nos enriquece e nos faz acrescentar sempre algo mais com as experiências de cada um que vai participar desse encontro interativo. Convido os irmãos aí de seus lares para abrir seus cantores no hino 25 do Inário para o Culto Cristão. Os irmãos não se preocupam não, que a letra vai estar na tela. Quem não tem o Inário para o Culto Cristão, a letra vai estar na tela. O título do hino é Tu és fiel, Senhor, é um hino conhecido de toda a igreja, né? Cantamos muito, mas esse hino, nas suas duas estrofes que vamos cantar, sendo acompanhado pela nossa pianista, irmã Lúcia Maria, a família pastoral cantando para nos ajudar, nós vamos observar que a letra desse hino, ela está bem associada ao que nós estudamos hoje nessa lição 2 do nosso terceiro trimestre. E depois que nós cantarmos esse hino, nós teremos a oração final, que será apresentada pelo nosso irmão José Geraldo Júnior. Senhor Deus, amado Pai, quero vir lhe pedir aqui por cada irmão aqui da Igreja Batista,
do Catete, ó Deus, possa nos preservar na sua presença. Também, ó Deus, quero vir lhe pedir, possa nos livrar desse mal que está no mundo, ó Deus, que possa nos dar proteção, sabedoria, ó Deus, e bastante paciência para respeitar essas regras, ó Deus, e pedir pelos irmãos que estão enfermos também, ó Deus, que possa, assim, com a sua vontade, o Senhor possa visitar cada um, abençoando, tirando desse leito, ó Deus. Isso que eu venho lhe pedir. Abençoe cada vez mais e mais a vida do pastor Heraldo, ó Deus, e a sua família, como assim como todos os outros familiares e participantes da Igreja Batista do Catete. Isso que eu venho lhe pedir e imploro. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém.